Você já imaginou um confronto financeiro que pode abalar a economia global nos próximos dias? O Japão, de forma silenciosa mas decisiva, começou a reduzir suas participações em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, uma atitude que acendeu o alarme em Washington. Essa movimentação é parte de uma guerra comercial que já se intensifica, especialmente envolvendo veículos elétricos e novas tarifas americanas sobre a indústria automobilística japonesa. Enquanto Donald Trump parece jogar com cartas escondidas, países como o Canadá já sucumbiram à pressão. O mercado global está tenso, cansado de constantes idas e vindas na política comercial. Será essa apenas uma fase passageira ou prenúncio de uma crise econômica? A verdade é que o valor do petróleo despencou e índices importantes como o Dow Jones mergulharam em baixa 2 dias consecutivos, refletindo o nervosismo dos investidores. O Ministério das Finanças do Japão afirmou, em 1º de março de 2025, que diante deste cenário econômico, diversificar investimentos é um passo necessário. Essa declaração foi interpretada como sinal de uma saída dos títulos americanos, o que enfureceu autoridades nos Estados Unidos. O secretário do Tesouro americano ressaltou a importância da confiança entre aliados e advertiu o Japão a evitar ações que possam prejudicar o sistema do dólar. Mas será que o Japão pretende realmente abalar a economia americana, ou está apenas buscando fortalecer sua posição de negociação? Como essa tensão em torno das tarifas sobre veículos elétricos pode impactar a economia mundial? Vamos desvendar os bastidores dessa jogada crucial do Japão e suas possíveis consequências para o sistema financeiro global. Para entender essa decisão, é preciso saber que o Japão sempre foi um dos maiores compradores estrangeiros de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, acumulando bilhões ao longo dos anos e virando um dos principais financiadores da dívida pública americana. Contudo, recentemente especulações surgiram sobre uma possível estratégia japonesa para enfraquecer o dólar. Isso estaria ligado a políticas permanentes de intervenção cambial para manter o iene competitivo. Tradicionalmente, o Banco do Japão consegue controlar o valor de sua moeda, mantendo intervenções dentro de limites para não provocar uma reação americana. Mas as tarifas elevadas sobre veículos elétricos e as críticas de Washington, acusando desigualdade na concorrência, poderiam ter levado Tóquio a mudar sua postura. Entre os bastidores, há relatos de que o Japão estaria avaliando seriamente rever suas posições em títulos americanos caso continue enfrentando medidas protecionistas. Em resposta, o secretário do Tesouro americano declarou que a confiança entre aliados é essencial e que a interdependência torna arriscado qualquer movimento brusco, uma clara alfinetada no Japão sem mencioná-lo diretamente. Como essa disputa velada pode afetar a relação entre essas duas potências? E qual o peso do Japão, uma das poucas grandes economias capazes de ameaçar o prestígio global do dólar? O centro desse conflito é o setor dos veículos elétricos, uma área estratégica no cenário mundial. O Japão lidera com tecnologias híbridas e elétricas por meio de gigantes como Toyota, Nissan e Honda, que conquistaram não apenas o mercado americano, mas também europeu e asiático. Porém, enquanto o governo dos Estados Unidos tenta acelerar a produção desses carros em solo nacional, impõe tarifas altas contra os produtos japoneses para proteger sua indústria interna. Esse movimento irritou profundamente os fabricantes nipônicos e levantou uma grande questão em Tóquio. Por que deveríamos arcar com o ônus financeiro das políticas americanas? O ministro das Finanças do Japão enviou um recado claro a Washington. Caso os interesses econômicos sejam prejudicados por sanções unilaterais, outras medidas serão aplicadas. Estaríamos diante de uma nova etapa na guerra comercial, onde armas financeiras convivem com barreiras alfandegárias. E quais seriam as consequências para a estabilidade global? Apesar do possível lucro de uma grande venda de títulos americanos, especialistas alertam para os riscos dessa estratégia. Uma liquidação maciça poderia causar volatilidade nos mercados e valorizar inesperadamente o iene, o que não favoreceria a economia japonesa. Enquanto isso, no pós-Biden, os Estados Unidos adotam uma política dura de tarifas, similar à época Trump, criando um escudo para proteger seus produtores. Com a urgência da transição verde, os veículos elétricos ganham importância, mas a vantagem técnica japonesa frustra os fabricantes americanos. Por isso, tarifas e cotas se tornam armas para limitar a concorrência externa. O Japão, por sua vez, pode usar sua influência financeira numa espécie de revanche, se vocês endurecem. Eu golpeio onde dói. Mas até que ponto as vendas de títulos americanos podem realmente desvalorizar o dólar?
Analistas apontam que o Japão detém ainda centenas de bilhões em títulos. Uma pequena fração vendida já causaria tremores nos mercados e questionaria o papel do dólar como reserva global. Internamente, o Banco do Japão confirmou discretamente que sua política não busca um esvaziamento unilateral das reservas americanas, mas que não deixará de agir em disputas comerciais. Alguns interpretam essa movimentação como um jogo de pressão, esperando a revogação ou flexibilização das tarifas sobre veículos elétricos. Na Ásia, potências como China e Coreia do Sul acompanham esse embate de perto. Na mídia chinesa, por exemplo, há comentários impressionados com a coragem japonesa ao enfrentar o dólar. Para alguns analistas, isso pode marcar o início de uma nova frente econômica na região. Washington tentará amenizar a tensão, pois perder aliados no Extremo Oriente não é opção. Mas a pressão política interna americana dificulta concessões, pois proteger a indústria é prioridade máxima e ceder seria um golpe à imagem do país. No aspecto técnico, a moeda japonesa, o iene, vem sofrendo desvalorização frente ao dólar. Políticas de juros baixos e intervenções cambiais do governo japonês derrubaram o valor do iene, com a cotação variando de 0,93 dólar para 0,85 dólar por 100 ienes entre 2020 e 2025. Essa desvalorização elevou os custos de importação e gerou inflação, prejudicando a balança econômica do Japão. Por outro lado, as taxas de juros americanas subiram, especialmente nos títulos de 10 anos, chegando a 4,3% no fim de 2023. Isso dificultou a gestão das reservas e investimentos japoneses, pois o aumento dos juros reduziu a rentabilidade desses ativos. Assim, Tóquio repensa sua estratégia financeira diante de um cenário global em transformação. Essa alta nas taxas impacta não só o Japão, mas os mercados globais, ameaçando a liquidez mundial e pressionando as reservas japonesas. No campo geopolítico, o Japão e Estados Unidos mantêm uma aliança histórica em segurança e defesa, mas as disputas comerciais podem contaminar essas relações a longo prazo. Um representante do Departamento de Comércio americano admitiu que conflitos entre aliados podem ser resolvidos via diálogo, reforçando que Washington encara o problema com seriedade, mas evita tomar uma postura agressiva nesta delicada situação. A grande questão que paira no ar: até onde vai essa tensão comercial entre Japão e Estados Unidos? Estamos diante de uma fragilização do domínio do dólar ou apenas de uma negociação pesada para equilibrar interesses? O que está em jogo é muito maior do que simples tarifas. Trata-se da batalha pelo futuro econômico mundial, comandada por dois titãs que se enfrentam silenciosamente em um tabuleiro onde cada movimento pode mudar o jogo para sempre. Você está pronto para entender as consequências dessa partida? Nos últimos dias, o Japão tem se tornado um protagonista em uma jogada bastante intrigante no tabuleiro econômico global. Historicamente, o país é um dos maiores compradores estrangeiros de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, acumulando bilhões ao longo dos anos e se tornando um financiador essencial da dívida pública americana. No entanto, recentes movimentações indicam uma mudança de estratégia. Rumores sugerem que o Japão está articulando uma operação para desvalorizar o dólar. Com uma política de intervenções constantes no mercado cambial, Tóquio buscou manter o iene competitivo. Tradicionalmente, o Banco do Japão controlava o valor de sua moeda, mas a pressão aumentou com a imposição de altas tarifas sobre veículos elétricos e críticas de Washington sobre a competição desleal que esses veículos representam no mercado americano. Essa combinação levou Tóquio a considerar uma abordagem mais agressiva. O ministro das Finanças do Japão enviou uma mensagem clara a Washington: se os interesses econômicos forem ofuscados por sanções unilaterais, outros instrumentos podem ser utilizados. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, por sua vez, comentou sobre a importância da confiança entre aliados, ressaltando que movimentos repentinos de um lado têm riscos. Essa tensão deixou claro que Tóquio não está satisfeita com o tratamento que vem recebendo. Com a crescente preocupação sobre a possibilidade de o Japão minar a prestígio do dólar, as manchetes nos jornais americanos começaram a destacar a inquietação com a influência japonesa no mercado. O setor de veículos elétricos voltou a ser mencionado como um campo de batalha estratégico, onde o Japão se destaca como líder em tecnologias de carros híbridos e totalmente elétricos, com suas gigantes automotivas, como Toyota, Nissan e Honda, presentes em mercados globais.
Enquanto isso, a administração dos Estados Unidos se esforça para acelerar a produção interna de veículos elétricos, mas optou por aumentar as tarifas sobre produtos japoneses, o que provocou indignação entre os fabricantes do Japão. Isso levanta uma pergunta crucial: por que Tóquio deve arcar com o ônus financeiro das decisões americanas? Com essas dinâmicas se desenrolando, a relação entre Japão e Estados Unidos está em um ponto crítico. A qualquer momento as ações de Tóquio podem mudar o curso do conflito comercial, colocando em risco não apenas a economia dos dois países, mas também a estabilidade do sistema financeiro global. Qual será o próximo movimento dessa partida? O que Tóquio poderá fazer a seguir? Este jogo de xadrez econômico promete reviravoltas surpreendentes. Até aqui, vimos que os Estados Unidos impuseram tarifas protetoras pesadas sobre os veículos elétricos japoneses, irritando os fabricantes do Japão. Em Brasília, ecoa a pergunta: por que o Japão deveria arcar com o ônus financeiro das prioridades americanas? Agora, o ministro das Finanças japonês lançou um aviso cristalino a Washington: se interesses econômicos forem prejudicados por sanções unilaterais, outras ferramentas serão acionadas. Mas será que o Japão lucrará com a venda massiva de seus títulos do Tesouro americano? Na verdade, muitos economistas alertam para o risco de uma volatilidade catastrófica nos mercados. Uma venda em larga escala poderia disparar o valor do iene de repente, causando um terremoto na economia japonesa. Enquanto isso, do lado americano, a era pós-Biden mantém a mão firme, quase na linha rígida da administração anterior. Tarifas crescentes funcionam como um escudo feroz, protegendo os produtores domésticos a qualquer custo, o que torna essa disputa ainda mais intensa. A urgência do aquecimento global e as demandas ambientais elevam o setor de veículos elétricos a uma arena estratégica vital. Washington insiste para que sua indústria tenha protagonismo neste mercado verde, mas a excelência técnica e a experiência das gigantes japonesas como Toyota e Honda frustram os americanos. Por isso, tarifas e cotas viram armas agressivas para fechar ou reduzir mercados. Em resposta, o Japão pode estar mirando justamente os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, falando claramente: se é assim que vocês jogam, usarei minha arma financeira. Mas qual o real impacto que a venda desses títulos poderia provocar? Fontes financeiras confirmam que o Japão detém centenas de bilhões em títulos americanos. Bastaria um pequeno segmento ser despejado no mercado para provocar um terremoto, levantando dúvidas sobre o poder do dólar como reserva mundial. Em uma reunião fechada, o governador do Banco do Japão insinuou a verdadeira intenção de Tóquio: não querem atacar reservas unilateralmente, mas também não ficarão de mãos atadas frente às disputas comerciais. Será que essa ofensiva é apenas um blefe para fortalecer o poder de negociação? O Japão espera que os Estados Unidos reduzam ou eliminem as tarifas sobre seus veículos elétricos. Mas, enquanto essa tensão ferve, gigantes asiáticos como China e Coreia do Sul observam atentamente cada movimento, já especulando até se essa crise pode abrir uma nova era econômica no continente. E agora, diante dessa complexa dança de cifras e ambições, quem realmente sairá ganhando? A aliança estratégica entre Japão e Estados Unidos pode suportar essa tempestade, ou essa rivalidade vai desencadear um abalo sísmico com consequências imprevisíveis? A próxima jogada pode mudar para sempre o cenário da economia global, e a pergunta que fica no ar é: até onde o Japão está disposto a ir para vencer essa guerra silenciosa? Nos últimos tempos, o Japão tem tomado medidas ousadas que podem afetar a ordem econômica global. Recentemente, o país decidiu reduzir suas participações em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, levando a discussões acaloradas em Washington. Isso ocorre em meio a uma guerra comercial crescente, principalmente no setor de veículos elétricos, onde os novos impostos dos Estados Unidos em relação à indústria automotiva japonesa geram tensão. Mas qual será a verdadeira motivação por trás dessa escolha do Japão? É interessante observar que essa estratégia pode não ser apenas uma questão financeira, mas também uma tentativa de fortalecer a posição do Japão nas negociações com os Estados Unidos. Com o aumento das tarifas sobre veículos elétricos, Tóquio decidiu alterar sua abordagem em relação ao dólar, enviando um recado claro para Washington: se as atitudes protecionistas continuarem, revisaremos os títulos que mantemos nos Estados Unidos. Apesar dos riscos envolvidos como a possível volatilidade econômica, Japão e seus financeiros ponderam os benefícios de ampliar seu poder de barganha. O que ouvem os políticos de ambos os lados?
Os mercados internacionais estão a observar atentamente esses movimentos, especialmente na China e na Coreia do Sul, que veem no Japão um exemplo de resistência ao domínio do dólar. Os comentários nas mídias sugerem que o Japão pode estar desafiando o status quo financeiro como nunca antes, criando uma nova dinâmica no cenário econômico asiático. Enquanto isso, a desvalorização do iene em relação ao dólar torna-se uma preocupação crescente, refletindo as tensões nas relações comerciais. O aumento das taxas de juros nos Estados Unidos afeta diretamente as decisões de investimento do Japão. Nos últimos 5 anos, a paridade entre o dólar e o iene cresceu em torno de 15%, o que levou Tóquio a adotar intervenções cambiais mais agressivas. Cada mudança provoca reviravoltas inesperadas e pode desencadear efeitos dominó nas economias globais. Com todos esses fatores em jogo, a relação entre Japão e Estados Unidos é colocada à prova. A quem o mundo vai olhar para buscar estabilidade? Como essa tensão pode influenciar a aliança histórica entre as duas nações? Resta saber se o Japão realmente poderá reverter a maré e fazer com que os Estados Unidos reconsiderem seus termos, ou se será apenas um passo em direção a uma nova era de incertezas. A cada movimento, a expectativa cresce. Até onde o Japão irá para garantir seus interesses na nova ordem econômica global? Nos anos recentes, o valor do iene frente ao dólar americano despencou, de 100 ienes equivalendo a 0,93 dólares em 2020 para apenas 0,85 dólares em 2025. Principalmente no último trimestre de 2023, essa tendência se intensificou, ameaçando diretamente a economia japonesa. A desvalorização do iene elevou os custos de importação no Japão, fazendo a inflação disparar e pressionando ainda mais o equilíbrio econômico do país. Enquanto isso, nos Estados Unidos, as taxas de juros começaram a subir, especialmente nas emissões de títulos públicos de longo prazo. O rendimento dos títulos de 10 anos atingiu impressionantes 4,3% no final de 2023. Esse aumento mudou o jogo para o Japão, que tradicionalmente investe pesado em títulos americanos para manter reservas cambiais estáveis. Com juros mais altos, o retorno desses investimentos caiu na mão japonesa, forçando uma revisão profunda na estratégia econômica do país. Imagine a tensão nos corredores do Ministério Financeiro, ouvindo o tic-tac do relógio que pressiona cada decisão. Esse movimento não afeta só o Japão. A alta nos juros americanos reverbera globalmente, causando incertezas e volatilidade nos mercados mundiais. A demanda por títulos dos Estados Unidos, base da liquidez internacional, pode diminuir, apertando a oferta de dinheiro em escala global. Isso deixa as reservas cambiais japonesas vulneráveis, numa luta constante para equilibrar o impacto nesse jogo financeiro gigantesco. Mas o que tudo isso significa no campo político e geopolítico? Japão e Estados Unidos mantêm uma longa aliança em segurança e defesa. Será que as tensões comerciais envolvendo tarifas sobre veículos elétricos podem minar essa relação estratégica? Muitos acreditam que não, outros alertam para os perigos silenciosos desses conflitos comerciais, que corroem a confiança e dificultam coordenações militares e diplomáticas ao longo do tempo. Recentemente, um porta-voz do Departamento de Comércio americano afirmou que essas disputas entre aliados devem ser resolvidas por diálogo e compreensão mútua. Washington, embora atento e preocupado, evita escalar o tom contra Tóquio. Mas por quanto tempo esse equilíbrio tênue resistirá, diante das pressões econômicas e políticas que ameaçam transformar aliados em rivais num piscar de olhos? Será que a sombra dessa crise financeira pode revelar uma reviravolta perigosa no cenário internacional? O cheiro do café fresco nas reuniões em Tóquio contrasta com o som das notícias frenéticas que chegam dos Estados Unidos. Cartas estão sendo jogadas no tabuleiro global. Em meio a números e estratégias resta a dúvida: qual será o próximo movimento decisivo nesta intrigante partida econômica e política? As apostas nunca foram tão altas e o mundo observa, segurando a respiração. Os mercados globais estão prestes a vivenciar um confronto que pode mudar tudo nas próximas semanas. A redução recente das participações do Japão em títulos do Tesouro dos Estados Unidos está gerando alvoroço em Washington. O aumento das tensões comerciais, especialmente no setor de veículos elétricos, e as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos à indústria automobilística japonesa, têm levado Tóquio a buscar respostas diversas. Donald Trump parece estar um passo à frente nessa dança complexa, especialmente com o Canadá e outros aliados cedendo. Mas você está preparado para a possibilidade de uma recessão este ano?
Conversas em torno disso são incertas, mas muitos já falam que o mercado está saturado de incertezas e quer mudanças. As palavras do secretário do Tesouro dos Estados Unidos ecoam nas mesas de negociações. A confiança entre aliados é essencial, um aviso direto ao Japão. As manobras japonesas, que podem ser vistas como uma tentativa de aumentar seu poder de barganha, estão em foco. Será que essas mudanças realmente abalarão a economia americana, ou são apenas movimentos estratégicos de posicionamento? O Japão, que já foi um dos maiores compradores de títulos americanos, agora parece buscar enfraquecer o dólar. Mas por quê? A política constante de intervenções cambiais visa manter o iene competitivo, e a pressão dos altos impostos sobre os veículos elétricos só torna a situação mais tensa. A equipe de negociação americana está em alerta. Qualquer movimento unilateral é arriscado, assinalam economistas. As medidas protecionistas dos Estados Unidos podem ter gerado uma reação em cadeia. Os gigantes japoneses da indústria automobilística, como Toyota, Nissan e Honda, estão em franca competição com os fabricantes americanos, que estão tentando acelerar a produção de veículos elétricos. Contudo, o que começou como uma simples disputa comercial pode se transformar em uma batalha muito mais intensa. Será que Tóquio permitirá que sua economia continue sob o peso dos impostos americanos, ou usará sua influência para mudar os termos do jogo? Enquanto a tensão aumenta e o lado japonês planeja suas próximas jogadas, os economistas ponderam: uma venda massiva de títulos do Tesouro pode causar uma onda de volatilidade no mercado. Os possíveis desdobramentos desse cenário são alarmantes. A única certeza é que por trás do cenário econômico as nações estão jogando um xadrez intricadíssimo onde cada movimento conta. O que acontecerá se o Japão realmente decidir pressionar sua vantagem? A resposta a todas essas perguntas está em jogo, e a batalha apenas começou. A atmosfera é tensa e o olhar dos mercados está voltado para como as potências se moverão em direção a uma solução, ou talvez a um conflito de proporções inimagináveis. Qual será o próximo movimento de Tóquio? As reviravoltas estão apenas começando. Sou uma voz que traz a calmaria antes do trovão, e hoje te conto o que impõe de mais audacioso na batalha dos mercados globais. Você já se perguntou quais seriam as consequências quando um gigante econômico escolhido para ganhar a confiança do dólar decide jogar contra ele? A mudança bruta na reserva de títulos de tesouraria dos Estados Unidos pode virar o jogo de uma nação inteira. Seu destino está em jogo, mas será que o dólar resistirá a essa tempestade? Agora, o que está à frente do paradoxo que tem mercados em vírgula? Os Estados Unidos reagiram com firmeza. O secretário do Tesouro enfatizou a confiança entre aliados e lembrou ao Japão de proteger o sistema monetário. O ponto crucial: a última declaração não apontou um número específico, apenas um aviso silencioso que pode, em minutos, virar uma guerra de câmbio e um banho de sorvete para o yuan japonês. E se a pressão realmente golpeasse o custo de inovação japonesa? Em meio à tempestade, qual a estratégia que a Júpiter lançou contra o astro mais brando? O Japão, cedendo os depósitos de juros altos pelos Estados Unidos, espera que a pressão alta sobre os veículos elétricos leve Washington a ceder. A Zeniga, que acompanha o aumento de 15% na paridade dólar-iene desde 2019, tem mais ar. À medida que o yuan se estilhaça, a inflação dispara, e o mundo sente a reverberação de cada taxa de juros que se eleva. Mas será que o choque será suficiente para derrubar a hegemonia que o dólar já manteve? Por fim, o que o jogo nos reserva quando o chão derrete sob os pés do consumo mundial? Quando o tesouro japonês vendê-lo de forma largamente não porcentada? A economia americana terá que levantar taxas para atrair novos financiamentos. Isso pode enfiar a inflação em uma espiral de recessão, enquanto a disputa de EVS fere a estabilidade do comércio internacional. E nas sombras surgem murmúrios de que a aliança de segurança que vibra há décadas pode dilacerar a mesma energia que guiasse seu futuro conjunto. Guardaremos a próxima reviravolta na própria pele. Qual fato inesperado vai alterar tudo? Uma situação tensa está se formando entre as grandes economias do mundo. Recentemente, o Japão reduziu suas participações em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, semeando dúvidas em Washington. Estes movimentos ocorrem em meio a uma guerra comercial crescente, especialmente em relação aos veículos elétricos, com novos impostos dos Estados Unidos sobre a indústria automotiva japonesa. A gestão de Donald Trump parece estar ciente do impacto de suas decisões, já que países como o Canadá se submeteram à pressão. A pergunta que paira no ar é: poderemos ver uma recessão mais adiante?
O clima nos mercados está tempestuoso. O Dow Jones caiu drasticamente, sinalizando um mal-estar econômico generalizado. O Ministério das Finanças do Japão, em um comunicado, mencionou que a diversificação dos investimentos é essencial. Essa declaração, feita em março de 2025, foi interpretada pela Bolsa como um possível desligamento dos títulos americanos. A resposta de Washington foi ríspida. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos ressaltou a importância da confiança entre as nações aliadas, advertindo o Japão sobre ações que possam prejudicar o sistema do dólar. Entretanto, a grande questão que surge é: essa movimentação pode realmente abalar a economia americana, ou o Japão apenas busca maior poder de barganha? Vamos explorar o impacto dessa tensão nas relações comerciais e seu reflexo na economia global. Historicamente, o Japão foi um dos maiores compradores de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, acumulando bilhões de dólares ao longo dos anos. No entanto, a crítica de Washington sobre a concorrência desleal que os veículos elétricos japoneses criam pode ter forçado o Japão a mudar sua estratégia, sugerindo que, caso os Estados Unidos mantenham as tarifas protecionistas, revisarão seus investimentos em títulos americanos. Qual o impacto disso? O secretário do Tesouro advertiu que a confiança entre aliados é crucial, mas as relações entre Japão e Estados Unidos estão se deteriorando. O que estava em jogo? A estabilidade do dólar, que já se mostra vulnerável. O Japão, com sua posição poderosa, não é um adversário fácil. Os veículos elétricos são um novo campo de batalha. Gigantes como Toyota e Honda dominam esse setor, crucial para o futuro econômico global. Entretanto, à medida que os Estados Unidos tentam acelerar a produção interna desses veículos, as tarifas pesadas criam uma tensão que pode custar caro ao Japão. Por que o Japão deveria suportar o fardo financeiro por essa política? O ministro das Finanças japonês enviou uma mensagem clara: se os interesses econômicos forem prejudicados por sanções unilaterais, o Japão poderá recorrer a outros instrumentos. E conforme a tensão evolui, a pergunta persiste: será que o Japão realmente lucra com a venda de seus títulos? Ou essa estratégia esconde riscos significativos para sua própria economia? A venda maciça desses títulos poderia gerar uma instabilidade no mercado financeiro, levando a um aumento repentino no valor do iene. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam sua trajetória de tarifas elevadas, sob a administração Biden, quase reminiscente da era Trump. Como esses impostos impactarão a indústria americana a longo prazo, enquanto os problemas ambientais tornam os veículos elétricos uma prioridade? Além disso, a crescente pressão sobre os preços do iene e a remuneração dos títulos americanos estão mudando drasticamente o panorama econômico entre os dois países. A tensão se acentua à medida que novos atores como China e Europa começam a observar de perto. A China, com seu imenso mercado de veículos elétricos, poderá seguir o exemplo do Japão. O que acontecerá se o Japão tiver sucesso nessa estratégia? Como isso poderá impactar a hegemonia do dólar? As perguntas se multiplicam. Será que a UE adotará uma estratégia semelhante? O que os aliados do Japão estão dispostos a fazer? A resposta pode modificar a dinâmica econômica global. E enquanto essa batalha se desenrola, a luta pelo domínio no setor automotivo e nas finanças está apenas começando. Essa pode ser a chave para uma transformação econômica mundial, e o que estava antes garantido já não é mais. Este jogo entre Japão e Estados Unidos é apenas o começo de um novo capítulo das guerras comerciais. Prepare-se para um desdobramento que pode mudar as regras do jogo. Como você vê o futuro da economia global com essas tensões? Até aqui, vimos que o Japão, enfrentando as duras tarifas americanas sobre veículos elétricos, decidiu usar sua influência financeira para revidar. Enquanto os Estados Unidos tentam conter a concorrência japonesa com protecionismo, a União Europeia acompanha atenta, desconfortável com as medidas, mas incapaz de agir pelo mesmo jogo das vendas de títulos. A questão agora é: o que a Europa fará se a estratégia japonesa triunfar? Um novo capítulo nas relações comerciais entre Europa e Estados Unidos pode estar nascendo. Os países europeus, competidores diretos do Japão no mercado de veículos elétricos, também sentem o peso das barreiras americanas. Porém, diferente do Japão, eles não detêm o trunfo de vender títulos do Tesouro dos Estados Unidos para pressionar Washington. A solução europeia recai na diplomacia, buscando convencer os Estados Unidos a suavizar suas políticas protecionistas. Se o Japão conseguir seu objetivo com a manobra financeira, a Europa pode seguir um caminho semelhante, redesenhando para sempre seu relacionamento comercial com os americanos.
Esta fragilização do dólar, moeda-chave das reservas globais, teria efeitos profundos para os países em desenvolvimento. Câmbios sensíveis como a lira turca, o real brasileiro e a rúpia indiana, estariam à mercê da volatilidade causada pelo embate entre Tóquio e Washington. Curiosamente, até agora a intensidade das vendas de títulos japoneses foi moderada, controlando os picos no mercado. Mas a grande dúvida permanece: essa batalha comercial entre Japão e Estados Unidos se tornará um confronto financeiro de verdade? Ou será que Tóquio está apenas jogando suas cartas para ganhar poder nas negociações? A tensão cresce e os próximos movimentos podem abalar o equilíbrio econômico mundial. Afinal, será que estamos à beira de uma nova era onde o dólar perderá seu domínio? Uma coisa é certa: o mundo observa, e nada será como antes.